Exemplos pessoais. É verdade que, por mais primoroso que seja um pregador, a sua principal mensagem será sempre a sua verdadeira maneira de viver. Considerando a palavra que diz: todos são iguais perante Deus, perante a lei de Deus, não há quem somente pregue o que viva, ou somente anuncie o que foi vivido antes da palavra de Deus pregada. Porque o conto ligeiro das nossas vidas aqui não somente nos causa temor, como nos limita muito na hora de citarmos nosso exemplo pessoal. Considerando o lamento do apóstolo Paulo, dizendo: em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, completamos o círculo dizendo: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito. Romanos 3:4. O enviado de Deus é carta de Deus ao mundo. Nós não podemos ficar calados diante daquilo que temos visto e ouvido, porque o Senhor Jesus é como uma cidade edificada sobre um monte, e a generosidade de Deus nos recomenda: de graça recebestes, de graça dai. Por outro lado, a sua longanimidade nos aconselha: fale, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Na verdade, o enviado de Deus fala as palavras de Deus, porque Deus não lhe dá espírito por medida, e diz: abre bem a tua boca e eu te encherei. O que eu vos falo em oculto, pregai-o sobre os telhados. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E como está escrito: vós sois cartas abertas de Deus escrita ao mundo. Se alguém vos recebe, a mim me recebe. E se alguém me recebe, recebe aquele que me enviou. Amados, somos vasos de barro, contendo o mais precioso tesouro, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Segundo aos Coríntios 3:3. Ao homem de Deus não convém contender. Rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e, desprendendo-se dos laços do diabo, em que à vontade dele estão presos. Não contendais pelo caminho, porque o sacerdote e o profeta de Deus são conhecidos pelo Senhor e procurados, assim como os verdadeiros adoradores. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. 1 Tessalonicenses 5, 14 e 15, 2 Timóteo 2, 23 a 26. A dedicação ao ensino. Isto consiste em meditar na lei do Senhor de dia e de noite,
Ser grato pelas misericórdias que já lhe recebe no amanhecer ou no seu acordar. Ler cotidianamente as Escrituras Sagradas para receber delas espírito e vida. Está em espírito de oração, porque por tudo quanto lhe cerca, falará e te guiará Deus. Ver e ler que Jesus Cristo é o princípio da criação de Deus e que em tudo Ele tem a preeminência. Saber que a intimidade do Senhor ou os segredos do Senhor são para os que o temem e que nem todos têm o temor de Deus. Ao santificar o nome do Senhor por palavras faladas ou escritas, lembrar-se que o Senhor é puro e santo. Palavras, frases e linguagens santas, pois. Ao glorificar a Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo e Filho do reino do seu amor, falar da sublimidade de ser o único Senhor, Mestre dos mestres, Pai visto e visível, bom pastor e mestre, Deus forte, verdadeiro Deus, Pai da eternidade, mais sublime que os céus, Filho do reino do amor de Deus. Aquele que me ama será amado de meu Pai, disse o Mestre dos mestres, o bom pastor. Deus ocultou dos sábios e revelou aos pequeninos. Aquele que ensina deve lembrar-se de que conhece totalmente Deus ocultou dos sábios e revelou aos pequeninos. Aquele que ensina deve lembrar-se de que Deus conhece totalmente o bem e o mal. Penetra o mais profundo de tudo quanto foi criado, o bom e o mal, o bem e o mal. E prefere ser bem e bom. Deus se santifica de tudo quanto não glorifica a reputação do seu nome, desde os seus juízos pessoais até aos juízos humanos. O nosso Senhor Jesus Cristo, vivendo entre nós este mesmo santificar a si, disse: é por eles que eu me santifico. Em resumo, Deus conhece as trevas interiores e exteriores e a todas as criaturas e prefere ser luz. No seu poder de fazer a paz e criar o mal, prefere ser a paz, paz que excede todo entendimento. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. 1 Coríntios 1, 21. E se diz ao que anuncia as boas novas, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra do evangelista, cumpre o teu ministério. 1 Timóteo 4, 2 a 5. Pérolas e coisas santas. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos despedacem. Mateus 7, 6.
Jesus Cristo alertou dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam pesados fardos e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Por palavras apostólicas, porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. O segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. Mas somente um pode dizer: está consumado. E, quando Jesus tomou o vinagre, provando, não quis beber, e disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Salmo 25, 14, Mateus 23, 4 e 5, João 19, 30, Romanos 12, 13. Os 7 Espíritos de Deus. Deus é a vida plena e total, e tudo quanto há nele, atado à sua pessoa, poder e glória, tem vida, estão vivos, e na sua maioria, vida em abundância. São almas viventes que se movem. Nele buscamos a unidade de espírito, que é o tesouro e prêmio do Evangelho, ao garantir ao que esteja morto que viverá. Porque um e o mesmo Espírito é o que opera tudo em todos. Ora, quando após os filhos de Sete se começou a invocar o nome do Senhor, a unidade de espírito já se manifestava como elemento divino e identificador do povo de Deus. E a verdade se ouve denominando filhos de Deus aos unidos pela palavra que até ali conheciam, pelo testemunho do Senhor, e do céu proclamando a sua glória, e os demais esteve denominando-os como filhos dos homens. Gênesis 6, 2, Gênesis 11, 5.